Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Quero convidar você a curtir meu canal no YouTube, a acompanhar as postagens, a fazer comentários se você gostou, acompanhar nossa página no Facebook e também no Instagram, além dos podcasts semanais. Você sabe o que é isso? Parece um ovo frito, não? Mas acho que não é bem um ovo frito. Vamos lá entender? Isso aqui é um diagrama, ou seja, é uma ilustração, ou seja, é um desenho de uma célula eucariótica animal típica. Por que a gente diz típica? Porque é mais ou menos um padrão, tá? Não quer dizer que se nós colocarmos uma célula animal num microscópio, nós vamos ter exatamente isso daqui. Nós vamos ter as estruturas, mas não exatamente esse desenho ou essa imagem aqui, tá? A célula, então, animal, a célula eucariótica animal, ela possui muitas estruturas comparadas com a célula procariótica. Algumas pessoas dizem, inclusive, que ela é mais complexa em função de ter todas essas estruturas, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que uma célula procariótica muito menor que uma célula eucariótica consegue dar conta praticamente das mesmas coisas, é um pouco interessante, né? Pensar sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho de algumas estruturas. Podemos começar de dentro para fora, de fora para dentro, a escolha do cliente. Então, aqui eu vou começar de dentro para fora. Aqui a gente tem o nucleolo, tá? Que é uma estrutura, então, que está dentro do núcleo, inserida dentro do núcleo. Depois nós vamos ter a cromatina, que vai ser a junção do DNA mais as proteínas. Posteriormente, nós temos um envoltório nuclear, ou seja, uma membrana nuclear que delimita esse núcleo, né? Nós temos também aqui, deixa eu achar aqui o retículo ao redor desse núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, um pouquinho mais afastado, mas não muito, o retículo endoplasmático liso. Aqui temos a presença de um vacúolo, a presença de peroxissomo. Aqui temos mitocôndria, e as mitocôndrias são mais de uma. Aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, parece um grãozinho de feijão, mas não é um grão de feijão, é uma mitocôndria. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Os lisossomos, né? Que mais que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Os centríolos, tá? A membrana plasmática, então a membrana que delimita essa célula eucariótica, tá? Então, o tamanho dela e tudo que está dentro dela, certo? Então, que faz a construção de uma parede ou de uma barreira entre uma célula e outra. Vamos conversar mais um pouquinho. Algumas coisas importantes para chamar atenção numa célula eucariótica. Número 1. Uma célula eucariótica necessariamente vai ter a presença de um núcleo, tá? Onde vai estar, então, colocado o material genético. E esse núcleo, ele é delimitado por uma membrana, ou seja, uma estrutura que mantém esse núcleo, esse material ou tudo aquilo que está no núcleo, dentro do núcleo, tá? Essa membrana permite, então, a entrada ou a saída de substâncias ou mistura de substâncias, enfim, proteínas, de dentro do núcleo e do citoplasma para o núcleo. É ela que delimita, ela que faz o processo de liberar a entrada ou não, tá? Outra coisa importante da célula eucariótica, no caso aqui eu estou dando exemplo de uma célula eucariótica animal, é a presença de organelas. Já conversamos sobre organelas, eu tenho um vídeo no canal que fala só sobre organelas, tá? Por que existem organelas e por que elas estão ali? Elas estão ali, então, porque elas fazem funções especializadas. Cada organela tem uma tarefa a ser feita, digamos assim, e todas elas são limitadas também por membrana, ou seja, tem uma estrutura que faz com que aquilo que está presente naquela organela fique dentro dela, né? E que essa estrutura, essa membrana, permite então as trocas, tanto saída como entrada de substâncias, misturas de substâncias e as reações metabólicas internamente intracelulares que estão ali, certo?
Com relação ao citoplasma, então, tanto na célula procariótica como na célula eucariótica, nós temos a presença do que nós chamamos de citoplasma, né? Ou plasma, se nós fôssemos traduzir um plasma celular. Esse citoplasma, ele é composto por um citosol gelatinoso. Não é uma gelatina que está ali, é algo parecido com uma gelatina, por isso que a gente chama de gelatinoso, tá? Então, na verdade, isso é uma solução, ou seja, uma mistura de substâncias onde, na maior parte, a gente tem a presença da água, né? Lembram da importância da água para nós seres vivos, todos nós seres vivos. Tem também a presença de íons, então, que vão apresentar necessariamente cargas, moléculas em tamanho pequeno e também moléculas em tamanho maiores, que a gente chama de macromoléculas. Tudo isso está ali, então, dentro desse citosol, dentro que faz parte ou que compõe o citoplasma. Também, no citoplasma, nós temos algo que nós chamamos de citoesqueleto e que não é muito comentado. É como se fosse algo que desse sustentação a essa célula, para que a célula fique no formato que ela é, para que ela se mantenha de alguma maneira estável. Esse citoesqueleto, ele é formado por uma rede de fibras, tá? Então, são estruturas fibrosas que vão dar essa sustentação à célula. Então, não é só esse citosol gelatinoso que compõe o citoplasma. A gente também tem esse citoesqueleto que mantém a estrutura e, inclusive, o formato dessa célula. Falando do núcleo, né? Então, o núcleo é onde necessariamente está o material genético da célula, ou seja, o que nós conhecemos como DNA. A maioria das vezes a gente ouve falar em DNA. O que significa DNA? Primeiro que essas letras estão em maiúsculo, porque isso aqui é uma sigla, né? Então, é um diminutivo de várias palavras. No caso aqui, ácido desoxirribonucleico. Vou repetir, que enrolou a língua. Ácido desoxirribonucleico, tá? Isso aqui, em português, poderia ficar como ADN, a sigla. Só que em inglês, né, vem primeiro o desoxirribonucleico e depois o ácido, porque eles invertem quando eles fazem a escrita deles. E por isso que ficou DNA. DNA, então, é originado do inglês. Se fôssemos usar a sigla utilizando o nome em português, seria ADN, mas a gente quase não utiliza. A gente utiliza DNA e todo mundo consegue entender, ou a gente imagina que consiga entender o que significa, né? Ácido desoxirribonucleico, isso é bom para um trava-língua. O que mais que temos no núcleo? Síntese de ribossomos, né? Então, o núcleo faz algumas sínteses e uma delas é a síntese de ribossomos. Nos próximos vídeos eu vou abrir um pouquinho o leque de cada organela, tá? Hoje não vou entrar especificadamente em função de cada organela, vou deixar para o próximo vídeo. Certo, pessoal? Lá na nossa página no Face tem a indicação de uma vaquinha. Se você quiser me ajudar a manter o meu trabalho funcionando, eu fico muito agradecida. Obrigada!